GFIP, RAIS, CAGED, carteira de trabalho no papel, tudo isso já foi substituído pelas informações enviadas via e-social. Então, os princípios do e-social, certo? Quais são os objetivos, né? Aprimorar a qualidade das informações, certo? É fundamental esse projeto, porque hoje a gente tem muitos sistemas enviando as mesmas informações, só que nem sempre as informações são as mesmas, certo? E principalmente os órgãos públicos, o e-social vai ser um divisor de águas, onde a gente vai começar a se organizar. Eu sou servidora pública de cargo efetivo, não é? Da área do governo federal, mas, assim, somos todos colegas, não é? Então, assim, tanto servidores públicos dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e da União, agora todos vão obedecer o mesmo layout, prestar as informações da mesma forma para construirmos um grande cadastro nacional, certo? Então, esse é um grande momento para os órgãos públicos, certo? E às vezes, assim, muitos têm receio, muitos têm medo, que nem o Thomas falou, não precisa ter. Espero que até o final da apresentação do Thomas, vocês vão estar mais tranquilos, vocês vão entender que o projeto não é um projeto de 7 cabeças, certo? Não é complicado. É que vai dar trabalho, sim, mas depois, com o tempo, vai simplificar muito. Assim como as empresas, essas empresas que já desde 2018 estão no e-social, já não precisa mais mandar esse monte de... Eles não querem nem saber de voltar ao passado. Significa dizer que o projeto que o e-social deu certo. Só que agora chegou a vez dos órgãos públicos a implantar o e-social, certo? E outro ponto é racionalizar e simplificar o cumprimento das obrigações. Então, isso eu já falei. E outro é eliminar a redundância, como eu também já falei. Redundância na prestação das informações. Por quê? Porque os órgãos públicos e também as empresas privadas precisam encaminhar a mesma informação de diversas formas, não é? Isso é retrabalho, isso custa, isso é um custo elevado, sem necessidade. Então, o governo federal precisa receber as informações, sim, mas, assim, não precisa receber cada um de uma forma. Daí, assim, o governo federal, né, os diversos órgãos que compõem o Comitê Gestor do E-Social, se reuniram e identificaram todas as necessidades de cada órgão aqui do governo federal. E foi com base nisso que foi elaborado o layout e que as prestações podem ser informadas numa única vez, numa única forma, que é via e-social. Então, qual o público a ser alcançado? São os trabalhadores estatais. Estou falando agora aqui só do quarto grupo, porque o social ele foi dividido em 4 grupos. O grupo 1 das grandes empresas, depois o grupo 2 das médias empresas, o 3 foi de segurado especial, o MEI, as empresas bem pequenas, certo? E o quarto grupo é de órgãos públicos, entendeu? Então, é um grupo bem grande, bem importante, com folhas de pagamento gigantes, não é? A gente tem o Estado, o governo do Estado de São Paulo, que tem uma folha de pagamento que hoje se torna em torno de 1,5 milhão de pessoas. Nas empresas privadas, a maior empresa não chega a 100 mil hoje de trabalhadores que prestam informação via e-social. Então, imagina os estados, assim como o governo do estado da Bahia, com certeza também tem uma folha gigante, que eu agora não me lembro de quanto que é. Então, são os trabalhadores seletistas também que trabalham, porque quase todos os órgãos públicos têm algum servidor seletista. Os parlamentares, os trabalhadores cedidos, os trabalhadores sem vínculo, os militares, que no caso dos governos e do governo federal, dos estados e do governo federal, tem militares. Nos municípios, isso não é uma realidade. Os estagiários, inclusive, certo? E todos os trabalhadores vinculados aos órgãos públicos. Então, o que vai vir substituindo tudo isso? A GFIP, a DIF, que controla o imposto de renda, não é? A RAIS, o livro de registro de empregados. Hoje, quando é contratado alguém da CLT, isso é obrigatório. A CTPS, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, se alguém
é vinculado à CLT, é um dado obrigatório. Hoje não existe mais a CLT para as empresas já, né? Isso vai ser substituído também aos poucos para os órgãos públicos. Por quê? Porque as informações que são enviadas vai se tornando uma carteira virtual. Então, não existe mais a carteira papel. E o envio da base de dados para outros processamentos, outros sistemas que são específicos, que atendem aos municípios que são vinculados ao regime próprio. O próprio Estado, que também tem os seus servidores vinculados ao regime próprio de previdência social. Os demonstrativos do CadPrev, eles vão ser simplificados, porque não faz sentido, pois é esse o conceito de social, da gente continuar pedindo informações que vocês são obrigados a enviar via social e também solicitar isso nos demonstrativos do CadPrev. Então, o DRA vai ser simplificado, o DIPR vai ser revisto e talvez até substituído totalmente. E assim, inúmeras situações. Quando a gente iniciou o projeto lá em 2010, a ideia era substituir no máximo 13, 14 tipos de declarações e sistemas. Hoje, com a implantação, hoje já está em torno de 20 tipos de declarações e sistemas que vão ser substituídos. Eles não vão acabar, mas vão ser substituídos com a implantação do e-social. Uma base normativa, porque tudo sempre tem que estar pautado em uma legislação, não é? Então, lá em 2014, com o decreto 8.373, foi instituído, primeiro, de 2010 a 2014, foram 4 anos de organização de tudo isso, certo? Então, quando foi publicado esse decreto, no artigo 2º, no parágrafo 1º, dizia que quem deveria prestar as informações. Então, os incisos 1, 2, eles eram referentes às empresas privadas, a todos os demais que hoje já estão. E o inciso 3 foi especificamente para os órgãos públicos, que diz, né, as pessoas jurídicas de direito público da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, desde 2014, já é uma realidade que os órgãos públicos teriam que estar no e-social. E depois, logo em 2015, certo? Foi publicada a resolução 01 do Comitê Gestor. E falando em Comitê Gestor, quem faz parte do Comitê Gestor? Faz parte a Receita Federal, que iniciou esse projeto, depois entrou o INSS, depois foi o Ministério do Trabalho, na época ainda era Ministério do Trabalho, hoje é Secretaria do Trabalho e Secretaria da Previdência, estão no atual Ministério do Trabalho e Previdência. Então, assim, a área da Previdência, que somos nós, né? Eu e o Thomas trabalhamos numa das subsecretarias, não é? A Secretaria de Previdência, o INSS, a área do trabalho e a Receita Federal do Brasil. Esses órgãos fazem parte do Comitê Gestor. Então, na época, lá em 2015, no artigo 2º, foi publicada a resolução 01, né, que diz que o e-social é composto pelo registro de informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas agrupadas em eventos que contém. Eventos depois, é tudo o que acontece. Depois o Thomas, com a apresentação do Thomas, vocês vão entender melhor. Então, assim, no inciso 3 do artigo 2º da resolução, dizia o que especificamente referente a órgãos públicos. Dados cadastrais, funcionais e remuneratórios dos servidores titulares de cargos efetivos, amparados em regime próprio de previdência social e também do regime geral, né? Mas eu só coloquei aqui referente ao regime próprio, né? Porque o regime geral é automaticamente, de todos os poderes, órgãos e entidades do respectivo ente federativo, suas autarquias e fundações, dos magistrados, dos membros do Tribunal de Contas, dos membros do Ministério Público e dos militares. E daí, assim, no parágrafo 4º, vem uma grande novidade. Por quê? Porque os vínculos dos servidores ativos, eles até hoje já são obrigados a prestar informação
do regime próprio, eu estou falando, né? E do regime geral também. Do regime próprio, eles são obrigados via RAIS, e do regime geral, tanto da RAIS como da GFIP. Só que a gente não tem informações dos aposentados e pensionistas do regime próprio de previdência. Por quê? Porque dos aposentados e pensionistas e todos os demais beneficiários que são vinculados ao regime geral, os servidores públicos, eles já estão contemplados hoje, já estão lá no Cadastro Nacional. Por quê? Porque esses benefícios são administrados pelo INSS. Só que os aposentados e pensionistas do regime próprio de previdência social, eles são administrados pelas unidades gestoras de regime próprio de cada município que tem essa vinculação, e o Estado do governo da Bahia sabe que eles também são vinculados ao regime próprio de previdência social. Os servidores de carga efetiva, no caso, né? Ali, continuando, né, a legislação, na Lei 13.874 de 2019, veio no artigo 16, na época teve algum movimento de que o e-social ia acabar, e que, na verdade, isso não ocorreu, certo? Por quê? Porque como as empresas já estavam enviando dados via e-social, e elas foram as maiores defensoras do projeto e-social continuar, certo? Então, só que o que aconteceu naquela época? Teve muito ganho, principalmente para os órgãos públicos. Por quê? Porque o layout, as informações necessárias a serem prestadas, assim como as empresas prestaram essas informações de forma mais complexa, foi obrigado a simplificar o layout. Simplificar a partir de 2019, com essa lei 13.874, ou na simplificação do layout do e-social. E a partir dali que foi a primeira vez que tivemos uma versão, né, simplificada, além de simplificada para todas as empresas privadas, também foi a primeira versão que a gente teve para os órgãos públicos, direcionada especificamente para órgãos públicos. Então, assim, os órgãos públicos já entraram no e-social ganhando. Por quê? Porque o layout que foi determinado por essa lei, 13.874, ela obrigou a nós, né, do governo federal, a fazer a simplificação desse layout, certo? E que teve quase 1.000 campos eliminados. Então, por quê? Porque essas informações nós já teríamos em outras bases de dados do governo federal. Então, por isso que foram eliminadas do layout. E o faseamento, como que depois o Thomas também vai falar, isso então da legislação é isso, e o faseamento da implantação do e-social. As portarias conjuntas, a número 76 de 2020 e 71 de 2021, a portaria conjunta entre a então Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que hoje é o Ministério, ele foi transformado em Ministério do Trabalho e Previdência, e a Receita Federal, eles publicaram 2 portarias, certo? Onde consta o cronograma de implantação, e estava previsto quase especificamente para a implantação do 4º grupo dos órgãos públicos. Então, a 76 veio a primeira vez lá em 2020, foi em novembro de 2020, e a 71 em junho de 2021, trazendo, sim, só algumas alterações nas datas, mas nada significativo. Ficou tudo dentro do mesmo ano, dentro do mesmo mês, só a data mudou de 8 para 22 ou 21, certo? Então, aqui é importante vocês, que o faseamento, para quem nunca ouviu falar, são 4 fases, certo? Então, para os órgãos públicos, são as 4 fases quando é do regime geral, quando os servidores são do regime geral. Agora, quando os servidores são do regime próprio, são só as 3 primeiras fases que são necessárias, certo? Então, a primeira fase são os eventos do empregador.
são os eventos de tabelas, que essa fase não é tão complexa. Inclusive, ela já iniciou no dia 21 de julho e encerrou no dia 21 de novembro. São 4 meses para cada fase. E quem não ainda iniciou esse trabalho, quem não enviou ainda as tabelas, tem que enviar. Porque enquanto você não enviarem as tabelas, vocês não têm como ir para a segunda fase, que já está em andamento, o dia 22 de novembro de 21, certo? Então, desse dia 22 de novembro, já iniciou a segunda fase, e vai até o dia 24 de abril de 22. E essa fase, a fase 2, ela é a mais sensível, ela é a que mais trabalho dá para vocês, certo? Tanto para a área, principalmente para a área de do RH que cuida do cadastro. Por quê? Porque tem que ter a qualificação dos dados, precisa identificar onde está cada servidor, se ele está, a situação de cada servidor, se ele está, onde que ele está lotado, se ele está hoje cedido para algum outro órgão, se ele está afastado. Então, tem todas as situações do servidor, o que ele está, no momento, acontecendo na vida daquele servidor, para fazer a carga inicial. E nessa segunda fase são os eventos não periódicos que a gente fala. E depois o Thomas vai explicar detalhadamente o que é a carga inicial, o que são os eventos não periódicos e os periódicos. Mas, assim, essa fase, a segunda fase, é o que está nesse momento, é a mais sensível, é a mais trabalhosa. Então, assim, o fórum, quando convidou a gente achou muito importante, porque estamos bem no momento que vocês precisam colocar a mão na massa e organizar. Porque não é só do TI, não é só a empresa de TI, vocês é que fazem parte desse processo todo, porque são vocês que sabem o que cada campo precisa, o que vocês precisam saber de cada campo, certo? Então, e a terceira fase vai começar lá em 22 de abril de 22. E ela não tem 4 meses, não, porque até o dia 15 de maio tem que ser encaminhada a primeira folha de pagamento via e-social. Só que para enviar a folha de pagamento via e-social, precisa ter a fase 1 implantada e a fase 2 também, certo? Então, a fase 3 é o evento de folha de pagamento. E a fase 4, que começa só em 11 de julho de 22, são os eventos de SST. Quem nunca ouviu falar o que é SST, são os eventos de saúde e segurança do trabalhador. Isso significa o quê? Quando é acidente de trabalho, são informações que são necessárias para quem é vinculado ao regime geral de previdência social. Para os obrigatórios, não é obrigatório para os servidores do regime próprio. E nesse faseamento tem algo diferente do que não foi permitido lá para as empresas privadas. É que um dos eventos que é da primeira fase, que é o S1010, e não se preocupa que tem muitos S's, né? Todos esses S1010, eles não importam muito, eles só importam para orientar vocês onde que vocês têm que estudar, onde que estão as informações, no caso de S1010, seria a tabela de rubricas, porque a tabela de rubricas que vocês hoje usam, o pessoal da Folha sabe muito bem disso, né? O que vocês usam da tabela de rubricas, eles têm que ser integrados ou, assim, conectados com a tabela de rubricas do e-social, certo? Para dar certinho tudo isso. Então, essa tabela de rubricas do S1010 deve ser, né? Pode ser encaminhado até o dia 21/4, um dia antes do início da terceira fase, que é o envio da folha de pagamento. Então, vamos seguir em frente. Isso aqui é uma coisa muito importante, esse faseamento,
que isso é uma coisa real, que está acontecendo, e é assim que é estruturado o projeto. Isso foi da mesma forma para as empresas privadas, só que as empresas privadas só tinham 2 meses em cada fase, enquanto que os órgãos públicos têm 4 meses para cada fase. Com a portaria conjunta número 82, foi aprovada a primeira versão 1.0 do layout, que nessa versão, só a partir de novembro de 2020, é que tínhamos um layout para atender os órgãos públicos. E a partir dali, vocês já poderiam ter começado a se organizar, a começar a adaptar os seus sistemas. E nessa mesma data também foi publicado o Manual de Orientações do Sistema, certo? O Manual de Orientação do Sistema, quando vocês ouvirem falar do MOS, né, que é o Manual de Orientações do Sistema, que é muito importante. O layout, ele é mais direcionado às equipes de TI, das empresas de TI, ou mesmo a equipe de TI, dentro do município, dentro do estado. E o Manual de Orientações, ele tem que ser estudado por todos nós técnicos, né? Da parte técnica, tem que ser estudado. E por isso que, com base nos eventos de S2020, 1200, 1202, 1207, tem diversos, depois o Thomas vai explicar um pouco mais, certo? Porque vocês vão ter que estudar. E essa versão já foi a primeira versão simplificada. Lembra que eu falei lá da lei de 2019, que foi publicada uma lei que a gente tinha que revisar, fazer uma revisão e simplificação de layout? Então, essa versão 1.0 foi o layout simplificado do e-social, que os órgãos públicos vão começar a usar ele, e as empresas privadas, como ele já tinha mandado nas versões anteriores, com o layout complexo, certo? Eles tiveram que fazer a revisão também para simplificar com base na versão 1.0. E, assim, eu gosto muito de trazer algumas coisas, porque muitos têm dúvidas, certo? E, às vezes, assim, nunca ouviram falar que existe um regime... O que é o regime jurídico e o regime previdenciário, não é? Então, o regime jurídico, que, na verdade, assim, muitos conhecem por regime de trabalho, que é estatutário ou CLT, e agora eu vou ir referente a regime previdenciário. Então, o regime jurídico pode ser estatutário, seletista e administrativo especial, que são os temporários, além dos militares. Então, esses são os tipos de regime jurídico que, na verdade, é o regime de trabalho. E, assim, aqui são os regimes previdenciários, certo? Que são regime próprio de previdência social, o regime geral de previdência social e o sistema de proteção dos militares. Então, o regime próprio de previdência social, o servidor tem que ser estatutário. Já no regime geral de previdência, no geral, que é administrado pelo INSS, pode ser estatutário, o servidor pode ser estatutário e pode ser vinculado ao regime geral, ou então seletista. E os temporários também são sempre do regime geral. E os militares são do sistema de proteção social dos militares. Então, isso aqui é uma coisa assim que eu gosto de trazer, porque eu vi que existe muita confusão e uma falta de conceituação, entendimento, quando se fala de estatutário e regime previdenciário, certo? Nem todo mundo tem esse entendimento, essa compreensão. Então, o regime jurídico e o regime de previdência, quem são segurados de RPPS? Né? Nos entes que o instituíram, certo? São servidores titulares, são servidores públicos titulares de cargo efetivo, servidor concursado sob regime de estatuto. E, é claro, se o município instituiu o RPPS, depende do município. O Estado tem, sim, o regime próprio de previdência social. E, além deles, são RPPS, os magistrados, os ministros e conselheiros dos tribunais de contas e membros do Ministério Público.
além dos servidores estabilizados por força do artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias, desde que submetidos ao regime estatutário. E servidores admitidos nos 5 anos anteriores à Constituição Federal de 88. Tinha aquelas situações que os mais novinhos nunca nem sequer ouviram falar sobre isso, e que não estavam estabilizados desde que ocupassem funções permanentes e submetidos a regime estatutário. Os que não são segurados de regime próprio de previdência social, que esses são todos enquadrados como regime geral de previdência social. Os servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração. E empregados públicos, servidores concursados sob o regime da CLT, contratados para cargo ou função temporária, titulares de mandato eletivo. Então, esses não são segurados do regime próprio. É claro que um servidor de RPPS do regime próprio, ele pode ter um mandato eletivo, mas se ele não for servidor do regime próprio, ele vai ser vinculado ao regime geral de previdência social. Aqui eu trago só como a estrutura aqui em Brasília, aqui no governo federal, certo? A gente tem a secretaria, dentro da Secretaria de Previdência, onde eu e o Thomas trabalhamos, certo? A Secretaria de Previdência, ela tem 2 subsecretarias, uma do regime geral e outra do regime próprio de Previdência Social. Eu e o Thomas, a gente trabalha nessa aqui. Agora, essa subsecretaria do regime geral de Previdência Social, ela cuida da parte da legislação. E quem cuida da parte da manutenção dos benefícios, da concessão dos benefícios, é o INSS. E a Receita Federal do Brasil, ela cuida das contribuições previdenciárias do regime geral de previdência social, certo? Então, ela é que é responsável por fundo do regime geral de previdência social. Já aqui na subsecretaria dos regimes próprios, certo? Nós, como subsecretaria, a gente é responsável pela construção dos sistemas, para regulação de atos normativos, né, da legislação, para aprovação da legislação, porque a legislação é do próprio ente federativo, e temos as unidades gestoras. As unidades gestoras do regime próprio de previdência social são elas que são responsáveis pela concessão do benefício, certo? Então, assim, pela emenda constitucional 103, a concessão do benefício aposentados e pensionistas, só que elas dependem do município ou do estado mesmo, elas continuam administrando outros tipos de benefícios, mas a competência só é aposentados e pensionistas. E quem administra, quem fiscaliza são os tribunais de contas do estado e os tribunais de contas dos municípios. E também a própria subsecretaria dos regimes próprios, eles também têm a competência dessa fiscalização dos regimes próprios de previdência social. Eu trouxe isso aqui que não faz parte do E-Social, mas como se fala muito em regime geral e em regime próprio, é bom estar com esses conceitos bem claros na cabeça de todos vocês, tá bom? Então, agora, quais são os ganhos após a implantação do E-Social? O que de ganho os órgãos públicos vão ter? Então, a gente vai ter a formação do Banco de Dados Nacional dos Servidores. Hoje, a gente não sabe quantos nós somos. O CPF de cada é tudo declaratório. Na verdade, agora, com as folhas geradas pelo E-Social, a gente vai saber exatamente quantos servidores somos e os CPFs de todos os servidores. Quer ser do município, dos estados, do Distrito Federal e da União, porque não se tem isso hoje. E é em cumprimento ao artigo 37 da Constituição Federal e o artigo 3º da Lei 10.887 de 2004, que já deveríamos ter construído esse cadastro e até hoje nunca foi feito. E agora, mais recentemente,
com a emenda constitucional 103, atendendo ao artigo 12 da emenda constitucional 103 de 2019, para a construção do sistema integrado. Para ter um sistema integrado, nós temos que ter a base dos servidores de RPPS, que hoje ainda não estão estruturados. Então, nós temos que construir a base de dados de servidores públicos vinculados ao RPPS. Para quê? Identificar a acumulação indevida de cargos, independente do tipo de regime previdenciário. Verificar o acúmulo de benefícios previdenciários, que é o artigo 24 da emenda constitucional, que agora também exige isso. E o indício de recebimento acima do teto remuneratório. Além disso, isso aqui está em lei, está previsto em lei. Só que, além disso, nós vamos ter outros ganhos, certo? Que é redução de tempo, de custos e pessoas envolvidas no cumprimento das obrigações acessórias, previdenciárias, trabalhistas e fiscais. A melhoria na qualidade das informações para fins gerenciais e estratégicos. Se a gente não tem um cadastro nacional de servidores, nós não temos como fazer essa gestão de forma com excelência ou bem administrada, não é? Então, outro ponto que é mais para o regime próprio também, mas o regime geral agora também vai ter que fazer a avaliação atuarial. Porque hoje também é tudo muito declaratório. Agora sim, com os dados do E-Social, a gente vai ter dados mais consistentes, completos e atualizados da vida funcional e previdenciária do servidor público de cargo efetivo. Além disso, a geração de informações a partir de cruzamento de dados com outras fontes de informação. Então, isso aqui, quem é do regime próprio já sabe, é um sistema do regime próprio, o SIG-RPPS, que é um sistema de informações gerenciais, que realiza batimento para identificar tudo aquilo que já foi falado antes. Se tem acúmulo de cargo, se ele está recebendo acima do teto, se ele recebe um benefício em outro RPPS, ou no regime geral mesmo, ou assistencial. Então, assim, isso aqui, e também identificar se tem indício de receber, tem um indicativo de receber, de óbito desse servidor, certo? Então, são essas as possibilidades para usar os dados do E-Social para fazer esse cruzamento de dados com outras fontes de informação. Isso é muito importante para a gestão, para a boa gestão dentro de qualquer órgão público, não é? A implantação da emissão da certidão de tempo de contribuição, integrada e eletrônica, com indicativo de emissão de CTC no vínculo constante na base RPPS integrado ao CNIS. Então, vai ser com isso aqui, com a implantação dessa certidão de tempo de contribuição eletrônica, vai se eliminar o papel. Vai ser mais fácil para você solicitar e também ter mais, evitar fraudes, né? Ter mais qualidade da informação. Por quê? Porque a informação vai eliminar o papel e a informação vai estar dentro do cadastro nacional. No cadastro de cada servidor que solicitar uma certidão, vai estar no vínculo dele, para onde que foi certificado, qualquer vínculo que está lá no cadastro, porque o cadastro nacional vai trazer todos os nossos vínculos. Se a gente trabalhou em algum no regime geral ou num outro RPPS, numa outra prefeitura, outro município, isso vai constar no cadastro nacional, que vai ser a vida laboral do servidor. Então, quando for certificado, a certidão vai ter essa marca dentro do cadastro nacional. Identificação de indício de irregularidade na concessão e manutenção de benefícios previdenciários, regime geral, regime próprio e assistenciais. Hoje a gente não tem isso, de jeito nenhum. Por quê? Porque nós não temos as informações dos benefícios do regime próprio. Melhorar a qualidade de contagem recíproca de tempo de contribuição e da compensação previdenciária, porque vocês sabem que toda certidão sempre vai gerar uma compensação previdenciária. E não sei se todo mundo acompanha isso, mas é só para ter uma informação, né?
Hoje existe também, até então não existia, mas há cerca de 2 meses foi implantado o sistema que administra a compensação previdenciária entre os regimes próprios. Antes só existia isso entre o regime geral e o regime próprio. Agora não. Se eu trabalhei no município, que era do regime próprio, e agora estou no governo do estado da Bahia, que é regime próprio também, então esse município que também era vinculado no regime próprio, ele vai emitir uma certidão para você levar para o estado, seu atual vínculo, no estado do governo da Bahia, certo? Então, é dessa forma que, e sempre vai haver uma compensação previdenciária. Identificação de períodos de regime próprio do regime geral. Então, assim, ó, esses são ganhos gigantes que talvez quem não trabalha na parte de gestão não mede o tamanho da melhoria e da melhora da qualidade na gestão das informações e na gestão dos regimes, tanto do geral como do regime próprio. A qualificação cadastral, isso é um ponto importante, ele não faz parte, muita gente confunde isso, a qualificação cadastral, ela não faz parte do e-social, mas ela é fundamental para o e-social. É um sistema gratuito, cujo link, as informações estão todas lá no cadastro, lá no portal do e-social. Depois o Thomas vai falar mais sobre isso, não é? Então, existem 2 modos na qualificação cadastral. Com o módulo online, que você pode fazer simultaneamente consultas até 10 trabalhadores. Então, se você só quer, você mesmo pode qualificar seus dados lá, ou então, até 10 você pode fazer nesse módulo. Ou então, um módulo de qualificação em lote. Nesse caso, sem restrição de limite de consulta, certo? Você pode, se a tua base tem 600.000 servidores, certo? Você pode encaminhar um arquivo TXT para fazer a qualificação cadastral todos de uma vez só. Retorna em 48 horas o resultado do cruzamento das informações, sem necessidade de procuração, mas é necessário o certificado digital eCPF ou eCNPJ do ICP Brasil, tanto o A1 ou então A3. Assim, com a simplificação do layout, isso você já deve ter percebido, quem já estudou, né? Com a simplificação do layout, que eu já falei tanto, desde 2009, foi uma determinação com a lei de simplificar, a gente eliminou o campo do PASEP. Então, na época, as empresas precisavam prestar informação do PASEP e do PIS ou do NIS, né? O número que era obrigatório, a partir do layout do social simplificado e que o 4º grupo, que são os órgãos públicos, estão usando, não há mais necessidade desse campo do PIS, PASEP, ou NIS ou NIT, mas sim só é necessário a qualificação dos dados do CPF. Portanto, certo? Mas mesmo assim, quando vocês vão achar estranho, mas por que então é exigido informações ainda no PASEP lá no módulo de qualificação cadastral? Por quê? Porque nós temos que aproveitar a oportunidade de identificar se algum dado do servidor foi informado pela RAIS ou pela GFIP de forma equivocada. Se tiver algum erro, né, no envio das informações, porque naquela época não tinha esse batimento no PASEP, e o PASEP era obrigatório, então, assim, pode ser que um vínculo, se vocês mandaram num PASEP errado, isso pode estar essas informações do vínculo daquele servidor, ele pode estar indevidamente ter sido alocado lá no vínculo, no cadastro de um outro servidor, às vezes até de outro estado. Por quê? Porque era pelo PASEP que era controlado inicialmente, né, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, por isso que é importante prestar informação só na qualificação cadastral,
é só na qualificação cadastral, não no e-social. No e-social não precisa mais, mas na qualificação cadastral precisa. E se vocês identificarem, se retornar a mensagem, né, na qualificação cadastral de que existe erro no número do PASEP, ou do PIS, ou do NIS, esses casos vocês têm que reservar, e mais no futuro nós vamos ter que tratar isso, certo? A gente vai verificar como que nós vamos fazer isso, porque senão vocês vão perder essa informação, certo? Vocês não vão entender, de repente, que o servidor, vocês sempre encaminharem o PASEP daquele servidor, a raiz daquele servidor, e não tem nada no CNIS, no Cadastro Nacional, certo? Mas daí vocês vão verificar, ele pode estar nessa lista que durante a qualificação foi identificado que tem um erro no PASEP, ou no PIS, ou no NIT, certo? E agora, então, isso ficou bem claro, certo? É bem claro que no e-social não é mais obrigatório o número PASEP, mas na qualificação a gente está sugerindo que seja usado para qualificar esses dados. Por quê? Porque os vínculos do Cadastro Nacional, do CNIS, eles agora vão ser continuados, certo? Só que porque o vínculo não vai encerrar. Se você é um servidor do governo do estado da Bahia, você vai continuar sendo servidor, assim como eu, Laura, sou servidora do governo federal, eu vou continuar lá no cadastro com o meu vínculo. Só que a fonte da informação não vai ser mais RAIS e nem GFIP, certo? A fonte da informação agora vai ser e-social. E assim, nós temos o caso dos aposentados e pensionistas, e às vezes estagiário e outros que nunca tiveram PASEP, PIS e NIS. Nesse caso, a qualificação cadastral, para aqueles que vocês não têm, mesmo se um ativo, se tiverem um ativo que não tem o PASEP, vocês podem colocar no campo lá do sistema de qualificação cadastral esse número padrão, que é o 13333333332, que é esse o número que o sistema, se esse número for colocado lá no campo do PASEP ou do PIS, ele vai identificar que é para qualificar somente o CPF, porque essa pessoa não teria, a princípio, um PASEP, certo? E agora, mais um detalhe. As inconsistências deverão ser tratadas junto, quando é CPF, porque isso é o mais importante agora. Quando as inconsistências deverão ser tratadas junto às conveniadas da Receita Federal do Brasil para atualização da base CPF, que é o Banco do Brasil, a Caixa e Correios. E quando o erro for referente a PASEP, a PIS, a NIT, certo? No caso dos ativos, nesse caso, vocês reservem esses casos, deixem de lado que um dia a gente vai tratar isso. Não é nesse momento. Por quê? Porque não será mais necessário para o e-social. Para o e-social só precisa estar qualificado o CPF. Então, assim, essa a minha parte que a gente acha, sempre faz para todo mundo, uma parte de conceituação, né? De vocês, assim, entenderem, certo? Que vocês entenderem que de conceitos, de como que foi criado o e-social, da legislação, dos conceitos de regime geral, do regime próprio, e que todo mundo tem que prestar a informação, certo? E a qualificação também, que é uma parte importante, e os ganhos do e-social. E agora o Thomas vai começar com a parte especificamente técnica, né? Tá certo? Também não vai ter muito tempo, mas pelo menos, assim, explicar o que são os eventos, o que significa cada evento, ok? Obrigada pela atenção, espero que tenha... tem alguma dúvida? A gente responde tudo no final, eu acho, né? Daisy, né? Daisy. Melhor? Isso. É melhor, tá, né? Vamos deixar para o final. E os telefones, depois, eu não trouxe aqui os contatos, né? Como que a gente está atendendo as dúvidas e tudo mais. O Thomas vai apresentar isso no final da apresentação dele, tá? Ok? Daisy, então, Thomas, pode começar. Obrigada, Laura.
Vamos lá, então. Vamos, assim, eu não vou falar que é uma coisa muito técnica, mas é mais para a gente ter uma noção do que é social, tá? Documentação técnica, onde é que a gente busca? A gente tem ali no gov.br/social toda a documentação técnica, tá? Se vocês entrarem lá no menuzinho do social, vai ter lá um menu chamado documentação técnica. É lá onde que eu vou obter essas informações, tá? Manuais. Então, a gente tem o manual de orientação do social, isso que é importante vocês darem uma lida, tá? A gente sempre fala aquela lidinha de final de semana, bem legal, né? 200 páginas para ler. Mas, assim, ó, o manual é grande, 200 e poucas páginas, mas foquem na parte que é dos eventos, na parte que tem ali de assuntos gerais e órgãos públicos, tá? Porque o manual está bem dividido. Então, tem uma parte, cada evento falando sobre assuntos gerais e tem uma parte lá específica para órgãos públicos. Vocês já economizariam bastante tempo ali na leitura do manual e já teriam ali uma base de conhecimento, tá? As notas orientativas são alterações feitas dentro do manual, daquela versão do manual, então qualquer alteração que ocorra, a gente tem ali uma nota orientativa relativa àquela alteração. Da parte de desenvolvedor, né? A gente tem os layouts, então é aqui que se baseia toda a informação que o E-Social pede, então são os layouts do E-Social. As notas técnicas são alterações que são feitas em cima daquele layout. Então, a gente está na versão 1.0 do E-Social, que é a versão simplificada, correto? Então, nessa versão simplificada, você tem ali hoje já a nota técnica 3. Então, foram alterações feitas em cima dessa versão 1.0. Agora, quando existe uma mudança de versão, aí a gente primeiro solta essa nota de documentação evolutiva, tá? Que a gente chama de NDE. Então, é uma previsão do que vai ser evoluído referente ao layout de uma versão para outra, tá? Então, a gente está na versão 1.0. Se a gente publicasse a versão 2.0, a gente teria ali uma NDE antes publicada, explicando quais seriam as alterações, para vocês entenderem o que significa ali e o que vai vir de evolução. Manual de orientação do desenvolvedor. Esses dois últimos aqui, o Manual de Orientação do Desenvolvedor e as mensagens do sistema, é mais o pessoal da TI, tá? É eles que vão desenvolver o sistema, que a aplicação de vocês que vai ter ali a comunicação com o ambiente do social, então é mais para quem fornece o software que vocês utilizam, que vai ter mais interesse aqui nessas duas últimas partes. Faseamento social. Não vou prolongar muito, porque a Laura já falou sobre isso, tá? Então, a portaria 71, a gente tem ali as fases que compõem o E-Social. Principais pontos de dúvidas, né? Primeira fase é a fase que eu chamo de fase de configuração do E-Social. É onde eu vou dizer assim, ó, esse aqui é o meu órgão público e essas aqui são as minhas tabelas. Então, essas tabelas eu vou dizer assim, ó, eu tenho meus estabelecimentos, eu tenho ali as minhas rubricas que eu vou utilizar nos meus eventos de folha de pagamento, as lotações tributárias, quando a gente está falando de regime geral, tá certo? Então, aqui eu chamo de configuração do E-Social. Ah, acabou o tempo da primeira fase, eu consigo mandar ainda essas tabelas? Consigo, tá? Sem problema nenhum. Essas tabelas, né, elas dão suporte às outras fases, tanto a segunda quanto a terceira. Eu não consigo mandar a segunda se eu não tiver as tabelas. Eu não consigo mandar a terceira se eu também não tiver as tabelas. Tá? E eu não tiver a segunda. Ok? Então, é assim sucessivamente, é esse entendimento que vocês têm que ter. Ok? Então, uma fase, ela vai ali entre um prazo e outro. A primeira fase não tem problema eu passar, mas da segunda para a terceira, sim. Né? Porque eu não consigo mandar a terceira sem que eu tenha todos os cadastros aqui informados. Ok? Agora já falou sobre isso, é até o dia 15 do mês subsequente à terceira. Tá? Passou isso, aí já questão de atrasos e multas e outras coisas, penalidades. Falando sobre isso, né, que sempre nos perguntam, vou ter multa, vou ter atraso. Não, isso, o E-Social nada mais é do que um substituto, tá? A gente tinha determinadas obrigatoriedades, como a RAIS, CAGED, GFIP, a Carteira Digital do Trabalho, tá certo? Então, essas são obrigatoriedades que já existem antes do E-Social. O E-Social vem para unificar essas informações, então é um sistema que unifica todas essas informações num ambiente só. Então, as obrigatoriedades elas já existem, as multas já existem, as penalidades já existem, não tem nada sendo criado novo, tá certo?
Então, a partir do momento que eu deixo de prestar a informação, porque aquela obrigação ela já foi substituída, por exemplo, tá? Então, eu tenho ali a GFIP. A GFIP tem uma previsão de substituição lá para junho ou julho do ano que vem, tá? Eu não sei se é na ATC, se é um pouco antes da quarta fase. Então, já tem essa substituição prevista ali para a GFIP. Se eu extrapolar esse prazo da GFIP, provavelmente já vai acarretar ali as multas, né? As penalidades legais que já estão previstas nas normas, tá bom? Então, é nesse sentido que eu tenho que pensar aqui nas fases e tal. Sobre isso não tem muito mais o que falar, ela já passou quase que tudo. Vamos para a arquitetura, só para vocês entenderem como é que funciona esse ambiente do e-social, tá? Ah, eu vou olhar esse desenho aqui, nossa, que complexo. Não, gente, não tem nada de complexo aqui. Por quê? Porque vocês vão trabalhar no sistema de vocês. O que vocês fazem hoje, tá? Vocês vão ter lá o sistema de vocês, o sistema de vocês que vai transmitir os dados para o e-social. O que que eu tenho que me preocupar? Será que o meu sistema tem as informações que o e-social pede? Se ele não tem, tem que ser adaptado, tá? Então, é esse pensamento que vocês têm que obter quando se fala de e-social, tá? Então, eu tenho aqui, a gente pode ver aqui do lado esquerdo aqui, né? Esse tamborzinho com esse computador, é o sistema de vocês, é o que vocês vão utilizar, tá? É a base de dados que vocês têm hoje. O pessoal aí da equipe, né, que presta serviço para vocês, né, os desenvolvedores, o software que vocês contratam, eles vão ter que fazer essa adaptação para gerar esse arquivo XML que é transmitido. Nesse passo aqui, o e-social trabalha da seguinte forma: é gerado um lote, né, de informações. Então, esse lote aí comporta até 50 informações. Então, por exemplo, eu tenho 200 servidores na minha base. Se um lote comporta 50, eu vou ter que ter 4 lotes ali para encaminhar para o e-social, tá? Então, é assim que funciona. Esse lote, eu vou fazer a transmissão para o ambiente nacional do e-social, e aí ele passa por 2 situações de validação. Primeira validação é o seguinte: eu vou verificar ali se as informações constantes naquele lote estão de acordo com o padrão, né, de acordo com o layout do e-social, tá? Então, essa é a primeira validação. Ele vai checar a estrutura do arquivo em si, ok? Chegou no ambiente nacional, está tudo certo, aí ele gera o que a gente chama de protocolo de envio, certo? Então, esse protocolo de envio é só para dizer assim, ó, seu lote chegou aqui, tá? Eu recepcionei esse lote. Isso aqui não tem valor legal nenhum, tá? É só para dizer realmente isso, ó, sua informação chegou. Agora eu vou processar ela, que aí vem a segunda validação. Segunda validação são várias regras que o e-social aborda, mas, por exemplo, a gente tem a parte ali da qualificação cadastral, né? Então, o dado que eu transmiti para o e-social, ele vai ser verificado ali na base da receita, tá? Relativo ao CPF, e vai fazer ali a validação de nome, data de nascimento e CPF. Principal ponto aqui, o e-social não utiliza mais NIS, PIS, PASEP, essas coisas, tá? Então, não precisam se preocupar com esse tipo de informação para fins de e-social. Para a qualificação cadastral é outra coisa, tá? A qualificação cadastral é uma verificação lá na base QNIS para ver se está tudo certo, se os vínculos existentes estão certos, tá? Então, lá a gente realmente precisa do PIS-PASEP, tá? Mas para fins de e-social, não mais, tá? A gente não pede mais esse tipo de informação dentro do e-social. Se tiver tudo certo com os dados, fez os batimentos lá com as outras bases, com as informações anteriormente transmitidas, se tiver tudo certo, aí retorna o recibo de entrega. Aqui que é importante, tá? Esse protocolo de envio que eu utilizei aqui, eu vou mandar para o e-social consultando para falar assim, ó, esse arquivo aqui foi processado com sucesso? Aí, se tiver tudo certo, aí ele retorna o recibo de entrega. Isso aqui que é importante, tá? Recibo de entrega é como vocês fazem hoje lá na prestação do seu imposto de renda anualmente, né? Então, tem lá, na hora que você está lá preenchendo, não cria um recibozinho, aquele recibo não é o que eu utilizo para fazer uma retificação do meu imposto de renda, é a mesma coisa para o social. A gente tem ali as informações que foram transmitidas e essa informação ela tem ali um retorno desse recibo de entrega, tá? Esse recibo de entrega é o que eu utilizo para fazer retificações, fazer exclusões de informações, certo? Então, esse é o importante.
E é esse que me diz, ó, o seu arquivo foi processado com sucesso. Então, a partir do momento que eu tenho esse recibo de entrega, é que o e-social passou por tudo, tá? E aí ele vem armazenar nas suas bases de dados. A gente tem uma base de dados dos originais, que são esses XMLs que foram transmitidos. A gente tem as informações de folha de pagamento, o cadastro de tabelas do empregador. Ah, esse aqui é a primeira fase que aconteceu. Esse RET aqui é a segunda fase. É o que a gente chama de registro de eventos trabalhistas, que é esse RET. Então, todas as informações de início do vínculo, afastamentos, desligamentos, sessões, integração e outros provimentos, tá? Tudo aqui nessa basezinha de RET, tá? Que são os registros de eventos trabalhistas. Esse ambiente nacional é estruturado por esse conjunto de bases de dados. Mas, o que acontece? Ninguém chega lá e mete a mão, ninguém acessa a informação diretamente nessa base do social. O que acontece são sistemas parceiros, como o QNIS, como a RAIS, como a DIF, tá? que buscam a informação dentro do e-social para fazer a composição dos vínculos, né? Por exemplo, a hora falar da CTC. Então, os vínculos que eu tenho aqui dentro do e-social vão ser compostos lá na hora que eu emitir uma CTC, tá certo? Na hora que eu for verificar lá uma compensação previdenciária, tá bom? Na RAIS, eu não vou mais transmitir RAIS. O sistema da RAIS vai vir aqui no social buscar essas informações e vai fazer lá os cálculos que eles utilizam. Mesma coisa para o imposto de renda, né? Na DIF. Futuramente, a DIF vai te entregar aqui, ó, essa aqui é a sua declaração. Confirma esses dados? Eu confirmo, né? Então, as informações já vão estar lá. Eu simplesmente vou ter acesso àqueles dados já processados, todos certinhos. Então, essa é a arquitetura que o e-social adota nessa questão aí da transmissão das informações. Relembrando, o importante é o recibo, tá? Se o sistema de vocês não apresenta o recibo, cobra lá da empresa de TI, qual é o recibo? Porque é esse recibo que eu vou utilizar. Se vocês chegarem para a gente lá, eu preciso de uma ajuda, não sei se meu arquivo foi processado ou foi processado e eu não estou conseguindo visualizar, o que acontece? A gente não consegue, a gente como atendente de vocês, a gente não consegue fazer nada se eu não tenho recibo, para ver se o arquivo foi realmente processado com sucesso ou não. Bom, seguindo em frente. Ainda sobre arquitetura, tá? Mas aí a gente fala um pouco do certificado digital. Esses outros pontos aqui, o que mais gera dúvida pode ser A1 ou A3 do certificado digital. Qualquer um dos dois, não tem essa limitação, A1 ou A3. Se a empresa chegar lá e falar assim, ó, eu só consigo trabalhar com A1, isso é um problema da empresa, tá? Não é um problema do e-social. O e-social, ele permite os dois, ok? O tipo de certificado, ele pode ser CPF ou CNPJ. Se for de CPF, tem que ser do responsável pelo CNPJ. Não é qualquer certificado de CPF que vai acessar o e-social e vai transmitir as informações, tá bom? Então, se for de CPF, sempre do responsável pelo CNPJ. E como eu falei lá da questão do lote, né? Do lote eu tenho o arquivo assinado e eu tenho o certificado de transmissão. Precisa ser o mesmo? Não. Se não for o mesmo, eu preciso do que a gente chama de procuração eletrônica. Então, é lá no ECAC que eu vou obter esse tipo de procuração eletrônica para poder fazer o acesso e transmissão das informações para o e-social. Tá? A Laura falou um pouco ali sobre regime geral, regime próprio. Agora a gente vai ver sobre isso dentro dos eventos do e-social, né? E o que é evento, né? Todo mundo nos pergunta. O evento é simplesmente uma estrutura, ok? Dentro do e-social, dentro daquele layout, de conjunto de informações, ok? Eu tenho essas diversas numerações aqui, S1000, 1005, 1010. Isso aqui pouco importa para vocês que são usuários do sistema. Isso aqui é para o pessoal de TI que vai utilizar lá, que eles vão precisar saber, ó, o evento que trata da informação do órgão público é o S1000. Eles que precisam saber disso. Por quê? Porque vocês não vão ver isso. Tá? Vocês vão estar utilizando o sistema de vocês, que vocês já utilizam atualmente.
Então, o S1000 é o evento inicial, é onde eu tenho ali o cadastro do meu órgão público. Eu vou ter ali as informações, né, do CNPJ, do meu órgão, e a qual ente federativo ele está vinculado, ok? Então, normalmente, não é regra, mas normalmente os municípios, o CNPJ do ente federado responsável é o da prefeitura, mas isso não quer dizer nada, tá? São coisas separadas. Uma é a identificação do órgão e outra é a identificação do ente federado responsável. Por exemplo, a Câmara Municipal vai transmitir os seus dados, ela tem sistema próprio. O Instituto de Previdência também tem sistema próprio. Eu posso transmitir as informações individualmente? Pode, tá? Sem problema nenhum. Mas todos eles têm que informar o CNPJ do ente federado responsável. Tá bom? Por quê? É isso que unifica as informações. Eu transmito elas de forma separada, independentes, mas eu tenho que informar sempre esse CNPJ do ente federado responsável. E existe uma validação nesse campo, tá? Então, o CNPJ informado ali, ele vai verificar se o CNPJ do órgão pertence àquele ente federativo. Ok? Então, essas são as principais características que a gente tem ali no evento S1000. S1005, o que vocês podem entender como S1005? É o evento de estabelecimentos, obras de construção civil e unidades de órgãos públicos. O que é unidade de órgãos públicos? Entendam assim, ó, eu tenho um CNPJ e esse CNPJ tem filiais, tá? Essas filiais vão ser cadastradas aqui no evento S1005, ok? Da seguinte forma, vamos pensar aqui, governo do estado da Bahia, ok? Eu não sei de cabeça não, mas eu acho que a polícia militar, ela tem lá vários CNPJs filiados, tá? Então, eles têm o CNPJ matriz e tem os filiais. Provavelmente deve ser os batalhões da PM, alguma coisa do tipo. Esses CNPJs filiais, eles vão ser informados aqui no S1005. E esse S1005, quando a gente, por isso que eu desenhei aqui essas linhas, tá? Ele é utilizado aqui no evento 2200 para identificação do local de trabalho do servidor, ok? Então, essas unidades de órgãos públicos é para isso. Esse evento S1005 é para isso, tá bom? Falando um pouco ainda sobre S1005, que aí muitos nos perguntam assim, mas eu tenho um fundo. O fundo, ele para municípios, né, é 133,3 e para os estados é 132 alguma coisa, eu não lembro qual é o verificador, tá? Esses fundos, eles são de natureza contábil ou financeira. Eu não consigo informar como S1000, como um órgão público. Se eu quiser informar, e não é obrigatório, tá? Pode ser informado, tem que informar como S1005, tá? Como estabelecimento. Por mais que a raiz de CNPJ seja diferente da informada aqui no órgão público S1000, tá? Então, fundos, natureza contábil financeira, não são órgãos públicos, eles não têm personalidade jurídica, mas se eu quiser informar para, tipo, eu quero identificar ali a lotação do meu servidor, eu posso informar no S1005, sem problema nenhum. Okay? Evento 1010 é o evento da minha tabela de rubricas. Okay? Então, nesse caso aqui, eu vou declarar todas as rubricas da minha folha de pagamento. Eu vou dizer se ela é vencimento ou se ela é desconto, ok? Eu vou dizer as incidências, se ela é incidente para o regime geral, se ela é incidente para o regime próprio, para imposto de renda, para fundo de garantia. Okay? Então, é na minha tabela de rubricas que eu vou fazer essas configurações de incidência das informações. O evento 1020 são as lotações tributárias, especificamente para o regime geral de previdência. Então, quando a gente falar um pouco de regime próprio, esse evento 1020 e esse evento 1070, eles não vão ter essa ligação com o evento remuneratório, tá? Que é o evento 1200. Então, quando se trata de informações do regime geral, é o evento S1200. Então, esse 1020 e esse 1070 não vão ter essas conexões aqui com o evento remuneratório. Por quê? Porque esse aqui é exclusivo
do regime geral. Na parte cadastral, aí começa a segunda fase, né? E a gente está falando de cadastramento inicial. A gente tem o evento 2200, onde eu cadastro os vínculos dos meus servidores de cargo efetivo, dos meus comissionados, contratados por tempo determinado, mandatos eletivos, e assim sucessivamente, tá? Os seletistas. Então, 2200 é um evento onde eu vou fazer esse cadastramento desse público, tá? São aquelas pessoas que têm vínculo com aquele órgão. O 2300 é um evento que a gente chama de trabalhadores sem vínculo. Trabalhadores sem vínculo é sem vínculo com aquele órgão, não quer dizer que ele não tenha um contrato de trabalho ou alguma coisa do tipo, tá? Então, no 2300 a gente vai ter ali os prestadores de serviço, estagiários, autônomos, trabalhadores cedidos, né? Nesse caso, o cessionário que informa, tá? Então, o evento 2300 é para o cessionário informar trabalhador cedido. Mandatos eletivos também, mas aí são mandatos eletivos em que a pessoa tem um vínculo originário, tá? Então, ele é um servidor público, pode ser de regime próprio ou regime geral, mas ele tem um vínculo. Então, existe um afastamento do seu vínculo, não é um desligamento, é um afastamento do seu vínculo para exercício do mandato eletivo. Então, 2.300 é só nesse caso de servidor público que tem vínculo e está exercendo mandato eletivo. Quando a gente vem falar de folha, a gente tem duas situações, regime de caixa e regime de competência. Quando a gente tem aqui o evento 1.200, isso aqui é regime de competência, onde eu declaro o que é devido, é onde eu vou informar as minhas rubricas de folha de pagamento, tá? É onde que eu vou dizer os valores de cada uma das rubricas. E aqui abaixo eu tenho o evento 1.210, que é o evento de caixa, né? Regime de caixa, que a gente chama, é quando eu realizo o pagamento daquilo que eu declarei, tá certo? Então, é quando eu efetivamente pago o meu trabalhador, o meu servidor público. Okay? Avançando, a gente vem falar um pouco sobre regime próprio, né? Então, do regime próprio, a gente tem as mesmas estruturas, não se diferencia nada. Dentro do cadastro, eu tenho as informações aqui que vão identificar se ele é regime próprio ou regime geral, certo? Como vocês podem ver, os eventos aqui de lotações e processos, eles não têm conexão diretamente com o evento 1202. Por que eles existem, né? Porque o evento 1070, ele tem uma ligação aqui com esses dois eventos, tá? Tanto o 1005 quanto o evento 1010. Principalmente com o evento 1010, né? Que trata das incidências. Se eu tenho uma incidência suspensa referente à contribuição previdenciária do regime geral, eu preciso do 1070. Se eu tenho uma rubrica que trata da incidência de imposto de renda, eu preciso do evento 1070. Tá? Então, esses eventos aqui, por mais que não tenham utilidade aqui, vamos supor, o meu órgão só tem servidor de regime próprio, não tem nenhum de regime geral. Tá? Preciso informar esses eventos aqui, só se houver necessidade. Tá? O 1020 é um evento meio que obrigatório, mas não faz muita diferença, porque eu não utilizo ele em lugar nenhum quando se está tratando de regime próprio. O 1070, só se eu tiver alguma suspensão de incidência, aí eu preciso das informações, senão eu não vou informar nada. Eu não vou criar um processo só para isso. Continuando sobre os eventos não periódicos. Como eu falei, né, a gente tem dois eventos de cadastramento inicial, 2.200 e 2.300. Desses cadastros, eu tenho os eventos de alteração. Então, o evento 2.200 é um evento único, que eu tenho as informações cadastrais e de vínculo. As informações cadastrais, elas são alteradas aqui por esse 2205. E as informações de vínculo para o evento 2206. Para quem não vai se preocupar muito com isso aqui, tá? Vocês vão estar utilizando lá o sistema de vocês, vai ter lá o cadastro, vocês estão lá preenchendo as informações. Se eu precisar alterar, eu vou lá no meu sistema mesmo, altero. Só que quando é gerada essa informação, tá? É gerado em dois eventos. Uma para a parte cadastral e outra para a parte do vínculo do servidor.
Outras informações aqui, né? Os outros eventos não periódicos. 2230 é um evento de afastamento. Okay? Então, este evento aqui que eu registro os afastamentos dos meus servidores. 2231 é o evento que eu registro a cessão de um servidor. Então, é o cedente que informa o 2231. Então, é o cedente que vai fazer a prestação dessa informação. O 2298. 2298 é reintegração de servidores e outros provimentos, né? Então, reversão, recondução. Então, esses são aspectos que eu tenho aqui. Podem entender da seguinte forma, como se fosse uma reativação de um vínculo. Então, um vínculo que foi encerrado pelo 2299, que é o evento de desligamento, ele pode ser reativado por meio do 2298, dependendo da situação. O outro evento, né, que é o 2300. Mesma situação, eu tenho o evento que ele é dividido em duas partes, uma parte cadastral e uma parte de contrato de trabalho. O 2205, como a informação é a mesma do evento 2200, então também é o mesmo evento de alteração cadastral. 2306 é a alteração ali das informações do contrato de trabalho daquele servidor com aquele órgão no qual ele é sem vínculo. 2230 é o evento de afastamento e 2399 é o evento de término referente ao 2300. Eventos de benefícios. Primeiro entendimento. Não tem limitação, tá? Então, por exemplo, o Instituto de Previdência que vai prestar informação do evento de benefício. Não tem essa limitação, tá? Qualquer órgão pode prestar informação de benefício, ok? Então, qualquer um pode mandar esses eventos de benefício, não tem essa limitação dentro do E-Social. Okay? O importante é que não seja repetido. Se tiver um Instituto de Previdência que faz a gestão do benefício, ou quiser mandar o benefício, e os dois estiverem mandando, isso aí vai gerar o quê? Acúmulo de benefício. Okay? Então, é só esse cuidado. Mas não tem limitação aqui referente a isso, não. O que muda aqui, né? A parte de cadastro. Eu tenho o evento 2400, que é o cadastro do beneficiário, e o evento 2410, que é o cadastro do benefício. Tá? Então, eu tenho dois eventos aqui, um para beneficiário e outro para benefício. O que acontece aqui? Primeira coisa, eu não vou cadastrar tutor, procurador e afins, certo? Não é para cadastrar eles. A segunda coisa eu cadastro o beneficiário daquele benefício, tá? Então, esses tutores, procuradores e assim sucessivamente, não são informados aqui. Então, eu tenho lá um servidor, deixou a esposa e 3 filhos como dependentes dele, né, e virou pensionistas. A esposa, as 3 crianças são menores de idade. O que eu vou informar aqui? Eu vou informar os 4, tá? Porque os benefícios eles são encerrados individualmente. E eu não tenho como encerrar, eu não vou fazer o encerramento de todos, né, para cadastrar só os outros 2. Não é assim. Então, é um benefício para cada um desses beneficiários. Okay? E outra diferença aqui é o evento de folha. Eu tenho o evento 1207 que trata especificamente do que é devido, né, àquele beneficiário. Continuando sobre os eventos não periódicos, né? Como eu falei, a gente tem os 2 eventos ali de cadastro. Alteração 2405 para alteração do cadastro beneficiário e 2416 para alteração do cadastro do benefício. O resto dos eventos não periódicos, né? 2418, que é a reativação de um benefício, e o 2420, que é a cessação do benefício, né? Então, o benefício cessou, eu vou mandar um 2420 informando lá a data do término daquele benefício. Então, esses são os conjuntos de informações de benefício que o E-Social pede. Tá? Essas são as principais informações que são pedidas aqui dentro do E-Social.
Primeira coisa, data de início existente no evento 2400 não é a data de início do benefício, tá? Então, 2400 aqui é início do beneficiário. E a data de início existente neste evento é referente ao quê? Ao início da obrigatoriedade dentro do social, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês lembrassem aqui, que está gerando sempre dúvida aí. Então, 2400, a data de início, é a data de início da obrigatoriedade, 22/11/2021. Essa é a data de início. No evento 2410, aí sim, é a data de início do benefício. Tá? Aqui eu vou informar a data de início do benefício de acordo com o que tem registrado no sistema de vocês. Então, essas duas coisas são diferentes. Certo? Quais os benefícios que eu informo dentro da social? Os benefícios do regime próprio, benefícios do regime militar. Tá? Os parlamentares, somente aqueles que não são beneficiários do regime geral. Okay? Então, aqueles parlamentares que, por meio de alguma lei, alguma norma interna da Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa, tá? Tenham fundos criados especificamente para contribuição de parlamentares, são esses benefícios que são formados aqui, tá? Não é qualquer parlamentar. Então, é aqueles que não são do regime geral. Certo? Então, esses benefícios de parlamentares que eu vou informar dentro da social. Benefícios especiais com vínculo previdenciário. A gente tem um que é o do regime de previdência complementar e o sem vínculo previdenciário é aquele benefício que é mantido pelo, como eu descrevi aqui, né? Que são mantidos pelo Tesouro do município, ou do município, Estado, Distrito Federal e da União, ou pelo custeio do órgão mesmo, tá certo? Então, esses sem vínculo previdenciário são aqueles que não tiveram uma contribuição, tá? Para recebimento daquele benefício. Então, tem alguns que a gente chama de pensões graciosas, tem benefícios indenizatórios de natureza de acidentes e alguma coisa do tipo. Por exemplo, a pessoa estava andando lá na rua e o carro do governo foi lá, atropelou ela entrou na justiça e requereu um benefício lá e o governo está tendo que pagar aquele benefício para aquela pessoa. Tá? Então, esses benefícios são sem vínculo previdenciário, não houve contribuição em si para o Estado para pagamento daquele benefício. Na União tem benefício para cantores, jogadores da Copa de não sei quando, que mais? Tem vários tipos, tá? Então, pensem nesse sentido, de forma bem genérica, assim, tá? Os benefícios que vão ser informados aqui são aqueles que não são mantidos pelo regime geral, tá bom? De forma bem genérica são esses. Aqueles que o município paga, ou o regime próprio paga, que são mantidos pelo município, que não são do regime geral. Aqui do 1070, só para esclarecer alguns pontos, eu já falei algumas coisas, né? Mas vamos lá. Os processos judiciais e administrativos informados dentro do E-Social são somente para suspensão de incidência, não se refere à isenção, tá? O que é isso? O servidor entrou lá com um processo administrativo no meu órgão solicitando a isenção porque ele recebe um benefício por moléstia grave. Tá. Esse processo administrativo registrado no seu órgão não é o que você vai registrar no E-Social. Tá? Primeira coisa, isenção já são previstas nas normas, então não tem processo nem judicial, nem administrativo requerendo aquela situação. Tá? Então, aqui nesse caso, somente os de suspensão. Os de suspensão são aquelas incidências iniciadas com o Código 9. Tá? Então, todas aquelas incidências iniciadas com o Código 9 são de suspensão. E são essas que eu vou informar
dentro do E-Social quando houver necessidade. E sobre contribuição previdenciária, eu só vou informar processo judicial e administrativo referente ao regime geral, tá? Referente ao regime próprio, eu não preciso encaminhar processos judiciais e administrativos, tá bom? Então, somente aqueles do regime geral quando se trata de contribuição previdenciária. Não confundir com imposto de renda. Imposto de renda é para todos, tá? Somente regime geral quando se trata de contribuição previdenciária. Outra coisa, os processos administrativos são aqueles registrados na Receita, tá? Não é o processo administrativo registrado no seu órgão, é aquele registrado na Receita, tá? Último ponto sobre isso. Então, aqui é só uma correlação do evento de processo judicial administrativo com os outros eventos. 1005, quando se tratar ali de FAP ou RAT diferenciado, 1010 sobre as incidências de contribuição, 1020 sobre processos relativos à suspensão de terceiros, 2299 e 2399, que são os dois eventos de término. Aqui só quando se tratar de seletistas. Por quê? Porque aqui eu tenho um grupo lá de informações de verbas rescisórias, e essas verbas rescisórias só são informadas por seletistas. Se eu tiver alguma verba devida no desligamento de um servidor, eu vou informar no evento remuneratório, eu não vou informar nos desligamentos, tá? Por quê? Porque essas verbas rescisórias constantes nos desligamentos são referentes a como é que eu vou dizer? A fundo de garantia, porque existe um prazo lá de 10 dias que tem que cumprir na questão do fundo de garantia. Por isso que nos eventos de desligamento tem essas situações. Bom, eventos não periódicos, ou periódicos no caso, né? Então, no 1200, como eu já expliquei anteriormente, e no 1260, que é um evento de comercialização de produção rural, se não me engano. Então, somente nesses casos aqui que vocês vão utilizar o evento de processos judiciais e administrativos. Eu fui bem rápido, para a gente ter tempo aqui de tirar dúvidas, tá? Então, os canais que a gente tem disponíveis, a gente tem esse Telegram aqui, que a gente faz atendimento lá, as dúvidas que vão surgindo a gente vai tirando. Então, tem um pessoal que também já tem um certo conhecimento, que são de outros órgãos, aí a gente vai trocando as experiências. Então, tem esse Telegram aí para a gente poder tirar essas dúvidas. Tem um atendimento virtual, que acontece terças e quintas, das 14h30 às 17h, ok? Então, esse é um atendimento virtual da Secretaria de Regimes Próprios, que a gente tira dúvidas quanto a layout, manual, e assim sucessivamente, sobre esses assuntos. E tem a central de atendimento, que é esse 0800, que trata especificamente ali de um atendimento mais geral, tá? Ela atende também dúvidas sobre empregado doméstico, empresa privada. É um canal, né, que o pessoal registra lá e no momento eles já vão tirando as dúvidas, mas se houver a necessidade, né, se eles não conseguirem tirar a dúvida lá nessa central de atendimento, eles registram essas informações e encaminham para a gente, que a gente responde para vocês ali com as informações, tá? Então, tem essa central de atendimento também. No site do E-Social tem o Fale Conosco, ok? E só para falar aqui sobre o atendimento virtual ainda, para obter o link, a gente tem um WhatsApp lá da Subsecretaria de Regimes Próprios, que é o 61, tá? Quem quiser anotar, 61 2021 5555. Então, esse WhatsApp eu consigo solicitar lá o link de acesso à sala de atendimento virtual, que acontece, lembrando, terças e quintas, das 14h30 às 17h. Ok? Então é isso, gente. É só agradecer aqui o espaço. Realmente eu fui rápido aqui só para a gente ter um tempo aí para tirar dúvidas. Não cheguei nem a 2% que eu é social, tá? Mas, como objetivo, acho que a gente conseguiu cumprir aqui, fazer pelo menos essa ideia inicial aqui do que é o E-Social. Muito obrigado, gente.
Obrigada, Thomas. Então, assim, vou abrir, né, para perguntas. Quem tiver alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta. Além das vantagens que vocês falaram aí, a gente tem a integração dos processos, que é importantíssimo, né? Nesse processo, como o Thomas trouxe, nós tínhamos vários sistemas que agora são integrados dentro de um único sistema. E a gente falou muito sobre lei de governo digital, né? Essa questão também de informações, obviamente com toda a proteção, né? Sigilo que merece as informações dos trabalhadores, mas a gente tem aí os dados, né, para órgãos públicos específicos de forma mais rápida e mais clara. E o pessoal está tímido? Paulo, o pessoal consegue abrir microfone? A plateia consegue? Pela autoria ele libera. Todas as pessoas você fala? Sim, todas. Todas? Mas eu consigo aqui, só um instante. Bom, não sei se todo mundo está sabendo tudo ou eles são muito ainda não estão envolvidos no projeto E-Social, certo? A gente não faz ideia, não é? Tá certo? Só que a certeza quem ainda não começou a trabalhar no projeto E-Social tem que fazer isso a partir de segunda-feira, se ainda não hoje, entendeu? Porque isso não tem volta, não vai ser prorrogado, e as penalidades vão ser as mesmas, assim, e como a gente já falou, a Previdência é que vai ser a mais amena, né, certo? Mas tem a área do trabalho e a área da Receita Federal do Brasil, que tem as suas penalidades, não vai mudar nada, mas da mesma forma como quem não encaminha GFIP, quando agora é o E-Social, vão ser aplicadas as mesmas penalidades. Então, assim, mesmo que estejam atrasados, o importante é começar. E sensibilizar os gestores, os dirigentes, não é? Tá certo? Às vezes o pessoal que está aqui são técnicos tanto de cadastro, da área de cadastro, como da Folha, não é? Então, assim, eu sugiro... Laura, seu microfone mutou. Agora já podem desmutar quando quiser. Eu, sem querer, se essa ficou gravado, quer dizer, está gravado vocês vão disponibilizar de alguma forma? Está gravado. Ah, tá. Porque daí é importante, assim, sentar com seus dirigentes, né? Tá certo? Com os gestores e sentar com eles a realidade do sobre social. Inclusive, ontem a gente fez, né, Thomas? A gente fez 1 horinha só com a alta gestão do governo do estado do Paraná, certo? Por quê? Porque às vezes a gente viu que muitos deles não tinham nem conhecimento. Então, o sofrimento do pessoal que trabalha na Folha, do cadastro, é grande, porque às vezes não tem apoio, precisa de orçamento, precisa, de repente, contratar uma empresa de software, e não tem apoio, porque a alta gestão não está envolvida. Então, assim, isso também é uma realidade. Então, sente com seus gestores, de repente assistam, pelo menos essa parte que é bem rápida, não é tão longa assim, porque temos muitos vídeos, lives na internet, é só procurar lá, né, na internet, de um dia inteiro de curso, certo? Porque hoje, em 2 horas ou 2 horas e meia, não seria possível passar todas as orientações. Tem uma lá da ABPEM, da TV ABPEM, pode anotar ali, né? Do dia 11 de novembro de 2020, onde Thomas assim, a alta cúpula dos técnicos do E-Social, eles deram o passo a passo da nova versão 1.0, que é especificamente para os órgãos públicos, certo? Então, assim, tem muitas possibilidades, a gente tenta, assim, a gente tem que agradecer até vocês pelo convite para participar desse fórum, o 5º fórum, né? Porque assim, é um trabalho de formiguinha, que nós estamos há muito tempo nisso, né? Mas a gente não desiste. A gente vai ter que chegar em todos os municípios. Esses dias nós fizemos um evento muito grande
com a Confederação Nacional dos Municípios, certo? Então, assim, toda e qualquer ajuda é importante. Por quê? Porque o que a gente está tentando é sensibilizar e prestar as informações referentes ao E-Social. Quando vocês veem, assim, quando vocês começarem a ler o Manual de Orientações, o MOS, não é tão complexo assim. É o que vocês já fazem se vocês já tiverem sistema. É ruim quem não tem sistema ainda, porque tem que providenciar o sistema, senão não tem como, certo? Então, quem já tem sistema é mais ou menos isso. É o sistema de vocês, só que adaptado ao layout do E-Social. Certo? Porque cada um criou o seu sistema, concorda? Cada um tem um sistema, se tiver, né? Mas daí é do seu jeito. Agora não. Tem que seguir um layout do E-Social para poder transmitir essas informações para o ambiente nacional do governo federal. Tá certo? Isso. É bom registrar Raimundo Silva, do CRA, da Diretoria de Articulação. Tá. Nosso diretor, Raimundo. Tá, prazer, Raimundo. Da mesma forma, e agradecemos mesmo a participação de vocês e essa recepcionar todos nós, né, com o seu conhecimento e compartilhamento de vocês dois. Evidentemente que a área privada, né, iniciou antes, né, dessa obrigatoriedade da área pública, né? Uhum. Cronograma, né? E como bem a senhora colocou, né, não tem volta, né? Nós temos realmente que dar seguimento, mudou o cenário, hoje a gestão é digital, está integrada. Uhum. Essa plataforma, né, envolve em torno de 15 obrigações fiscais, previdenciárias, trabalhistas, entendeu? Vai do GFI para a CAGED, né, RAS, tal, e né, integrado no próprio SPED. Uhum. Tem mais uma particularidade, né, que muitos ainda não perceberam, da obrigatoriedade também da pessoa física, empregador na área doméstica, empregado doméstico. Isso. Essa obrigatoriedade, né? Uhum. Tem que estar muito atento. Entidade sem fim lucrativo, mas especialmente a pessoa física, que pouca gente está sabendo dessa obrigatoriedade. E o doméstico foi o primeiro bloco do E-Social. Foi o primeiro, antes mesmo das empresas privadas, certo? Entendeu? E eu acho que pouca gente ainda está, digamos, cumprindo essa obrigação. A gente sabe disso. Só quando precisa de um benefício, no caso do doméstico, né? Quando precisa de um benefício junto ao INSS, que cai a ficha que o empregador não está prestando as informações pelo E-Social, certo? E daí que é aplicado a multa, inclusive, para os domésticos agora, para os empregadores domésticos, pela Receita Federal do Brasil. Pois é. O próprio MEI, né, que o pessoal está abrindo o MEI, né, com uma facilidade muito grande, esquece também desse tipo de... O MEI, no caso, o MEI em si, ele vai continua por enquanto sem o E-Social. Agora, se ele tem um empregado, esse empregado ele tem que prestar informação via E-Social. Isso, passa a ser obrigatório. Isso. Um vínculo, né? Exato. Esse alcance é tão grande que a própria carteira de trabalho hoje é digital. Isso, integra o sistema, né? Muito legal isso. Não tenho dúvida. Muito legal. Então, sim, tem muitas... que nós temos que fazer, realmente, os administradores, os gestores públicos, que o fórum é na área pública, mas na área privada, é uma verdadeira reciclagem, entendeu? Que mudou por completo. Até a própria contabilidade, entendeu? Aquilo que lá na academia, hoje é toda ela digital, né? O ECD, né? Isso. O ECF, entendeu? São coisas que o administrador tem que tomar conhecimento e se atualizar. Um caso específico, né, na área pública ou privada, né, um gestor de pessoas. Antigamente chamava chefe de pessoal, né? Totalmente, se não se atualizar, não tem como se manter, né? Isso. Uhum. Né? Porque as obrigações... E agora não é mais, não, isso não é da minha conta, não, tem que ser integrado, certo? Todo mundo tem que trabalhar em parceria. Eu faço a RAIS, eu faço a GFIP. Não, isso não existe mais, entendeu? Está integrado, uma plataforma, você congrega essas obrigações. Excelente. Parabenizar a todos os nossos participantes, evidentemente, vocês, todos os convidados, palestrantes, e a nossa coordenadora, né, que foi realmente líder, né, liderou toda essa coordenação e com temas relevantes. Pela manhã, né, foi focado também na área de gestão, né, digital, teve também um aspecto jurídico, e à tarde, né, através do E-Social, eu até recomendo que a gente possa dar um seguimento
com essas obrigações, entendeu, que diretamente, né, porque hoje são atividades interdisciplinares ou compartilhadas, como bem a senhora falou, certo? Então, o administrador precisa ter essa visão geral, entendeu, e dominar determinadas coisas, mas tem atividade que é própria, né, o contador, né, contabilização, que também exerce, também no âmbito da contabilidade, do administrador, evidentemente, né, mas precisamos dessa reciclagem, e o mais rápido possível, entendeu? O mais rápido possível. Nesse cenário digital. Exatamente, certo? É o que se fala hoje, transformação digital, então a gente tem que embarcar nessa também, não é? Certo? Não dá para ficar para trás. E os órgãos públicos é uma realidade, tanto sim, ó, que foi postergado para ser o último grupo, né? Só que agora chegou a vez. E a Receita não vai abrir mão de substituir a GFIP. Ela já falou que não vai passar de julho de 2022. Entendeu? Então, não vai ter mais GFIP para prestar informação, só vai ser social. É isso mesmo. Tem até uma pergunta no chat com foco nisso, né? Existe data definida para a substituição da GFIP para recolhimento do FGTS? Então, não passa de julho, conforme a Receita. Né? Entendeu? Então, a data atual é junho de 2022. Que não ia passar de julho, né? Então, dia 30 de junho de 2022, provavelmente. Laura, queria só fazer uma pergunta, Laura. Tem uma colocação em relação a, assim, para a administração pública, para o gestor, o que me preocupa é a questão da penalidade em que eles vão sofrer, né? Assim, o E-Social, aparentemente, parece um sistema simples, né? O Thomas colocou de forma, parabéns, Thomas, muito, muito simples, né? Mas não é um sistema tão simples, né? Eu percebo que tem muitos municípios, principalmente os menores, que estão sofrendo um pouco com essa questão do acesso à informação e dados, e não tem um corpo técnico preparado, às vezes, para poder fazer a informação. Eu acho que não tem, é um caminho sem volta, mas hoje, eu percebo que hoje na administração pública, nós temos um excesso absurdo de informação acessória, né? Eu acho que a social está caminhando para consolidar isso, mas quando a gente vai para o ente, a gente percebe que hoje nós estamos trabalhando mais para informar ao governo e nós não conseguimos obter um retorno e nem uma redução de custo. A cada dia que passa, vem um volume de informações, subsistemas, e a administração, às vezes, fica um pouco refém dessa situação, né? E, assim, eu sei que é um caminho sem volta, mas não dá para unificar um país como o Brasil, né? E não, mas... princípios, né? Mas é que justamente o E-Social, qual é o objetivo da social? É simplificar. É isso que está acontecendo, porque é um absurdo. Como que você vai diminuir custo, certo? Isso não é de um dia para o outro assim, mas que temos que começar quando todo mundo tiver no E-Social, certo? Daí sim, com certeza vai diminuir custo invisível que é hoje das empresas, dos órgãos públicos, não precisarem mais uma equipe, quase uma mini empresa, um mini órgão público dentro do órgão público para poder atender o governo federal. É justamente esse que é o conceito do E-Social. É que agora, está nesse momento assim, as empresas passaram por esse mesmo sentimento. Eu acompanhei tudo isso durante anos, quando eles foram os primeiros a enviar dados para o E-Social. Por quê? Porque, assim, eles não acreditavam que eles iam deixar de emitir GFIP, RAIS, a carteira não precisa mais registrar em carteira de trabalho, né? Tá certo? Porque isso automaticamente vem pelo sistema. O livro de registro de empregados, o CAGED, um monte de dados, um monte de sistemas de declarações que foram substituídos. Quando isso aconteceu, certo? Eles foram os primeiros em 2019, quando teve essa ideia de que o E-Social ia acabar, eles foram os primeiros a ficar a favor do projeto, porque eles já não precisavam mais emitir GFIP, RAIS, CAGED, todo esse monte de informações. Então, eu só posso dizer isso porque eu acompanhei tudo isso, acompanhei assim, e toda lágrima que eu derramei, porque não foi fácil, gente, não foi fácil, eu faria de novo, e por isso que eu estou ainda aqui à frente, eu estou sozinhos para implantar isso nos órgãos públicos, e a gente sabe que isso é muito pior que um órgão público, não é?
e estamos tentando o máximo possível sensibilizar a Receita, trabalho, e eles realmente estão sendo compreensíveis, certo? Porque mas se a gente não começar, certo? A gente nunca vai sair do outro caminho. Depois a gente vai ver aqueles que realmente, os pequenos que você fala, eu também tenho preocupação com os pequenos municípios, eu sei a situação que é. Então, se esses que não conseguirem, depois a gente vai reunir com Receita, com o trabalho, como que a gente vai fazer? Para o próprio presidente da República, se tiver que envolver ele, não é? Tá certo? Como que a gente vai fazer para aqueles que não conseguirem, certo? Isso foi, eu acompanhei a implantação da GFIP na época, que era início de papel, depois foi disquete, depois foi, né? Foi bem triste a implantação. E eu sei que órgãos públicos, em 2004, e isso começou a implantação em 99, ainda não estavam preparados para encaminhar via GFIP, certo? Então, quando o trabalhador ficava doente, aí que ele... Só que daí, depois de 5 anos, a Receita começou a punir eles, certo? A aplicar as multas dessas empresas que ainda não tinham adquirido e nem os órgãos públicos. Então, isso naquela época que não tinha tanta facilidade de comunicação e tudo. Hoje, não. Hoje, a gente está fazendo tudo via live, e a gente não mede esforço para poder participar, que nem hoje, na sexta-feira à tarde, a gente vai ter outra reunião às 16, mas estamos aqui, certo? Por quê? Porque pelo menos eu acho que com essas quase 100 pessoas que estão aqui, certo? Pelo menos essas já vão multiplicar isso para outras tantas 100, né? Ou 200, ou 300, ou 400, e assim a gente está fazendo, certo? Se são inúmeros eventos, tudo virtual, certo? Tudo virtual, e a gente está conseguindo um verdadeiro trabalho só que os municípios também têm que começar, e por isso que eu digo, certo? A alta gestão tem que ser sensibilizada de cada município, dos estados, não é? Certo? Porque eles têm que apoiar os técnicos, porque os técnicos, às vezes, sozinhos não têm como... não depende deles, assim, às vezes quando precisa de orçamento, precisa de outras situações a mais, não é? Entendeu? Então, Nelson, eu sei dessa situação, eu me sensibilizo, mas se não tivesse sensibilizado, eu poderia dizer assim, para quê? Na sexta-feira à tarde eu vou sentar lá 2 horas, ficar falando sobre rede social, não é? Mas a gente aceitou o convite e olha que daqui a pouco a gente tem outra reunião. Por quê? Porque a gente quer ajudar, na verdade. Assim, nosso intuito é de colaborar, com sensibilizar, porque isso é uma coisa, e não é a previdência que menos vai cobrar, entendeu? Porque, com certeza, e nós estamos à frente desse projeto, certo? Por entender e por querer ajudar os órgãos públicos, principalmente os pequenos municípios. Ok. Obrigada, Laura. Obrigada, Thomas. Eu queria pedir para vocês falarem aí as palavras finais, considerações finais. Agradecer demais em nome do CRA e logo após quero passar para o nosso diretor de articulação institucional, Raimundo Santos Silva, para ele fazer a finalização aqui da nossa oficina. Tá bom. Thomas, pode fazer suas considerações finais? Ok. Então, pessoal, só agradecer mesmo a oportunidade, a gente sempre agradece a oportunidade, porque a gente não, realmente, assim, é difícil a gente chegar em cada canto do Brasil. E quando tem, assim, algum momento que a gente possa, por exemplo, aqui no estado da Bahia, atingir todos os municípios. Fechou teu microfone. A gente vê muitos municípios muito isolados, né? E a gente tem, quando a gente tem essas oportunidades de fazer esses eventos e conseguir abranger, assim, o conhecimento que a gente quer passar, tentar tirar um pouco esse medo, realmente esse medo do social, esse bicho de 7 cabeças que todo mundo fala, mas não é assim, tá certo? E é o que a Laura falou, né? A partir do momento que a gente tem um sistema unificado, essa questão de custos e gastos, né, que o governo tem na prestação de informações, ela vai diminuir bastante, tanto na questão de encaminhamento de dados, custo para extrações e outras funcionalidades, quanto tempo em si do trabalho do servidor, né? O servidor ele gasta muito tempo só para cumprir essas obrigações. Então, o E-Social também tem esse outro lado, né? A questão da mão de obra
que a gente tem. Redução desses custos, né, de mão de obra, pessoas ali capacitadas, às vezes a gente tem que fazer uma contratação de um prestador de serviço, porque às vezes no ente federativo não tem, né? Então, a redução em si, né, tanto financeira, né, quanto a questão da mão de obra. Então, é só agradecer mesmo aí a oportunidade. Então, eu também tenho que agradecer muito. É a primeira vez que a gente faz com o CRA, certo? Foi o primeiro CRA e foi da Bahia que a gente fez esse evento. Parabenizar vocês pela colaboração, né, e pela atitude de fazer e colocar em pauta o tema e-social, certo? Que a gente já fez muitos CRCs de todo o país, o federal, inclusive, né, o Conselho Federal, mas da CRA foi o primeiro. Então, assim, a gente só tem a agradecer, eu acho que eu até já falei muito, eu me empolgo, porque eu acredito nesse projeto e amo ser servidora pública, eu tenho muito orgulho de ser servidora pública, não é? E, assim, todos nós, servidores públicos, nós somos, independente da esfera, nós somos todos colegas, certo? E eu estou nisso, eu já podia estar aposentada, ainda continuo aqui, certo? Por quê? Porque acredito nesse projeto, são 10 anos nesse projeto, e eu acho que a gente só tem a ganhar. E eu acho que vou sentir muito orgulho quando tudo isso estiver implantado, talvez daí eu já esteja aposentada, mas as coisas que vão ser possíveis simplificar como o Nelson Henrique quer, certo? Não é? Que hoje eu também acho um absurdo a gente ter tantas obrigações com as mesmas informações, e por isso que o objetivo do projeto e-social é esse, de simplificar. Só que a gente tem que colocar a mão na massa e adaptar os nossos sistemas, porque depois de vocês terem esse trabalho, nós vamos ter mais trabalho ainda. Por quê? Na construção do Cadastro Nacional, para poder devolver o acesso a esse Cadastro Nacional para vocês terem uma melhor gestão dos seus dados junto a, principalmente, o RPPS, certo? Porque do regime geral, o próprio Receita, INSS cuida, mas quando é regime geral, sempre tem uma unidade gestora dentro da prefeitura ou do estado. Então, tá, em cima, falta 1 minuto para as 16 horas, só tenho a agradecer a todos os que participaram aqui também, não é? Ainda continuam aqui, isso é muito importante. Vocês mostram o seu comprometimento, e essa fama, a gente tem que tirar essa fama que nós, servidores públicos, temos, certo? Não é? De não trabalhar, de ficar sempre na boa. Só que depende muito de cada um. Sabe? Nada cai do céu, não. Depende do trabalho de cada um, certo? E às vezes, não, mas isso não é comigo. É sim, tudo é com a gente, certo? A gente pode fazer a diferença, ok? Então, tá, um abraço a todos e até a próxima. A gente sempre está à disposição e, como o Thomas colocou, os nossos contatos podem entrar na sala, tudo é gratuito e estamos sempre à disposição de todos vocês, tá? Um abraço. Tchau. Tchau. E boa continuidade. Parabéns pelo Raimundo, pela Deise, pelo evento e por terem convidado a gente, que esse tema tão importante, certo? Parabéns mesmo. Nós que agradecemos. Um abraço a todos vocês. Tchau. Meu diretor pode fazer o encerramento. Você disse ele está presente, acho que teve algum problema, né, com ele hoje à tarde. Ele é o diretor de articulação de desenvolvimento profissional, mas é um momento, digamos assim, né, da nossa coordenadora, né, que estruturou todo esse evento, evidentemente, né, com os convidados. É um momento de comemoração e de agradecimento e gratidão, inicialmente aos participantes, né, que sempre prestigiaram, né, nossos eventos, em especial esse Fórum de Gestão Pública, certo? Eu quero agradecer agora à tarde, né, a administradora Laura Schwertz e o Thomas Gomes Costa, do Ministério da Economia, né, em compartilhar seus conhecimentos, ficar disponível. Eu tenho certeza que a nossa coordenadora, a Deise, ficará no radar, né? 2022, temos que contar, né, com o apoio, né, com a participação de todos eles. Eu gostaria também de falar sobre o período da manhã, né? Rapidamente, né, fazer um registro, certo? Da participação do professor Edivaldo Brito, do nosso diretor lá do TSM, professor
José Francisco de Carvalho Filho, certo? Edmundo Ferreira Júnior, né, do Observatório Nacional, o Carli também, do Observatório Nacional, certo? A Camila também do TSM, e, evidentemente, no painel 2, né, com Alexandre Buriti, né, da Escola Nacional de Administração Pública, e a Liliana de Almeida, né, falar sobre o tema de gestão digital, né, na área pública, muito interessante. E, evidentemente, o Fábio Mendes, nosso diretor da Câmara de Gestão Pública, né, do Conselho Federal de Administração. E também fazer um registro das prefeituras que foram contempladas, entendeu, com a certificação do índice CFA, IGM-CFA. Foi Simões Filho, Salvador, Candeias, Irecê, Mata de São João, né, que é minha terra natal, com muito orgulho, não é a primeira vez, né, Mata sempre faz sucesso, e realmente é uma referência em termos de qualidade de vida, área de educação, saúde. Eu convido a todos, né, para visitar a Mata, né, e seus distritos, né, o litoral, que é muito conhecido internacionalmente, que é a Praia do Forte, Sauípe, Baçaí, né, Santo Antônio. E conheci, inclusive, a gestão do próprio município, entendeu? Esteve presente o secretário, né, o Wellington Lázaro, e os demais municípios que foram contemplados com essa certificação. Eu quero, em nome da nossa presidente, a professora Maria da Graça Pitia Barreto, professor Edilson Souto Freire, que é o diretor de desenvolvimento profissional, onde os núcleos de estudo estão vinculados, né? O núcleo de gestão e governança pública, né? Que tem como coordenadora, líder, né? Que coordenou, né? Tocou todo esse projeto, certo? E, evidentemente, deixar em aberto, digamos, para novos desafios, novas palestras, entendeu? O curso ou fórum do nosso CRA-BA. Acessem os nossos canais de comunicação, né, através do YouTube, o próprio Instagram, certo? Aqueles que já estão cadastrados recebem diretamente um comunicado, né, sobre os nossos eventos. E o CRA-BA é a casa de todos nós, a casa do administrador, entendeu? De uma forma geral, não só Bahia, Brasil. E vocês são sempre bem-vindos, né? De outros estados, estamos sempre à disposição. E finalizando, um agradecimento, né, todo especial na nossa coordenadora Deise Lima, na demais membros do seu núcleo, entendeu? Foi um sucesso total, tenho certeza da satisfação de todos que participaram. Muito obrigado a todos. Eu queria só deixar registrado aqui, né, que essa oficina foi uma sugestão do nosso integrante aí, Nelson Henrique de Carvalho. Ele faz parte do nosso núcleo de governança pública, e quando a gente estava construindo lá, junto com o núcleo, a programação do evento, ele sugeriu essa oficina do E-Social. Então, assim, né, dá um mérito aqui. Você vê que, pela observação que fiz, a importância, né, para o gestor público mudou por completo. Tem que haver essa reciclagem de conhecimento, certo? Está integrada ao SPED, né, que são, digamos assim, ferramentas que o administrador tem que tomar conhecimento, não ficar, digamos assim, divorciado ou distanciado de tudo isso, nesse cenário atual do mundo digital. Eu não sei se você identificou algum diretor presente, né, que eu estou com dificuldade de identificação, mas também para registrar a presença, você fica com você essa parte. Não identifiquei. Eu também não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Paulo, conseguiu identificar? Porque professor Edilson e Ramila ele estava numa reunião aqui no CRA, professora Graça, junto com a professora Graça, então somente o senhor mesmo no momento. Ok, tá bom. Um sucesso total. Agradecer mais uma vez a Mona Lisa, né, pelo suporte. Mona Lisa que entrou em contato com os palestrantes, confirmou, ficou aí fazendo esse acompanhamento. Muito obrigada, Mona Lisa, mais uma vez. E obrigada, Raimundo, pela sua participação hoje aqui na oficina. E agradecer a todos também, né, que participaram. E o nosso Paulo Bonfim, obrigada, né? pelo suporte. Paulo Bonfim, né? Isso, não podia deixar de esquecer. E a turma lá Disponha, sempre que puder ajudar. Paulo, Olívia, Nelly, Rosilene também, que ajudou bastante. Claro. Obrigada. E amanhã nós temos um evento, não é isso, Paulo? Convido Isso. todos vocês. É um curso de 8 horas. Obrigado. Sucesso, felicidades, entendeu? Você já está à disposição de todos os senhores e senhoras. E estudantes, né? Que também faz parte desse contexto nosso, né? Desse mundo nosso. Tchau, tchau.